A narrativa em questão é repleta de intrigas e tensões, onde o cenário político europeu e as manobras de grandes corporações se entrelaçam. As ações de um personagem, que busca desafiar a estrutura vigente, despertam não apenas a curiosidade, mas a necessidade de reflexão sobre a situação atual do mundo. Resumo anterior: as corporações que normalmente controlam os diálogos mais críticos começam a perder voz em um clima de descontentamento global. As pessoas estão percebendo que têm opções a decidir e se questionar sobre o futuro que está sendo moldado por esses poderes. Texto: imagine um cenário em que a estabilidade de todo um sistema começa a ser ameaçada. Um novo movimento econômico está surgindo, e entre discursos e promessas, muitos se perguntam: até onde isso pode nos levar? Existe um grupo que se recusa a seguir a corrente, buscando retomar o controle de suas vidas e decisões. E você, o que faria se estivesse em seu lugar? No centro dessa instabilidade, um personagem misterioso, Mokron, entra em cena. Ele mantém uma comunicação secreta com figuras influentes, como Friedrich e outros líderes implicados em um jogo de poder. Mas enquanto os trilhões de euros estão em jogo, a luta entre a opressão e a liberdade se intensifica. As pessoas começam a perceber que a verdadeira luta não é apenas contra as instituições, mas também contra a passividade que as mantém nessa situação. Assim, um dilema se coloca na mesa: agir ou permanecer inerte. A cada passo, a tensão aumenta. Quais serão as consequências dos movimentos feitos? A ousadia desses aliados, cada vez mais audaciosos, pode resultar em vitórias inesperadas ou em colapsos estrondosos. Estamos às vésperas de uma nova era, onde as escolhas que faremos hoje não determinarão apenas o nosso futuro imediato. Qual é o preço da liberdade? Pergunta-se alguém. Antes que a resposta venha à tona, somos surpreendidos por um aviso decisivo. Um evento inesperado está prestes a mudar tudo. E você, estaria preparado para encarar essa nova realidade? No início de um novo ano, a esperança renasce. Afinal, a batalha pela mudança parece estar se formando. Especialistas comentam sobre como a abertura econômica é um reflexo do populismo, uma necessidade vital diante da crise. A percepção comum é que a maioria das pessoas enfrenta desafios, mas muitos permanecem alheios aos detalhes de como o mundo funciona. A busca por respostas se intensifica em meio a incertezas e transformações. Recentemente, o assunto que tem atraído a atenção é a chamada nova tapilha. A discussão gira em torno dos novos e estranhos conceitos que surgem, como se um elemento inesperado coubesse na dinâmica social. Há uma sensação de fome por novidades, mas as diretrizes ainda parecem camufladas em promessas de mudança. Muitas vezes a ansiedade se mistura com o apelo de um futuro incerto, e a pergunta que paira é: como assinar essa nova era? Com o tempo, a realidade se destaca de maneira a revelar que, independentemente das aparências, a essência se mantém inalterada. Um estudo recente indicou que a maioria da população permanece desconectada, presa em questões superficiais, enquanto outros se esforçam para alcançar um entendimento mais profundo das nuances que moldam a sociedade. A ironia se instala quando olhamos para o lado oposto do horizonte, onde a Europa, em suas viabilidades, enfrenta a erosão de suas tradições, pressionada por novas demandas e velhos conceitos. Entre os cenários se revelam os novos desafios dos mais pobres, figuras da luta pela sobrevivência no espectro da política atual, e enquanto isso, uma nova onda de debate se desenvolve, destacando disparidades e exigindo soluções. Em meio a isso, a imagem de uma nação se reconfigura, enquanto se olha para as expectativas e esperanças de um povo. E a pergunta surge novamente: o que será preciso para transformar as ideias em realidade? Acostumados ao silêncio, as vozes começaram a se erguer, pintando um quadro vibrante de descontentamento e anseio. Entre o teatro da política e as verdadeiras necessidades, emergem seres humanos, cada um carregando seu próprio peso de experiências e sonhos. Assim, a batalha entre o que é e o que pode vir a ser continua, e os cenários mudam constantemente, deixando claro que a jornada ainda está longe do fim. A sociedade se mantinha em um fio delicado, balançando entre incertezas e promessas de um futuro melhor. Como seria possível unir forças para conquistar essa mudança tão esperada? Aqui está a narrativa reescrita em português. Em um mundo saturado de informações, a sociedade parece presa em uma teia de incertezas. A cada dia, mudanças se cruzam e as antigas estruturas se reinventam, mas a luta pela voz não cessa. As perguntas que ecoam são inquietantes. Estamos realmente no controle do nosso futuro? Ou somos apenas peças em um tabuleiro manipulado por forças invisíveis? A tensão do presente é palpável, como o cheiro característico de chuva prestes a cair, carregando promessas e ameaças. Enquanto isso, surgem novas realidades, e somos confrontados com a necessidade de adaptação.
As estruturas de poder, antes inabaláveis, começam a se mostrar frágeis. As pessoas demandam mudanças, mas o colapso de velhas certezas é o que mais assusta. No fundo, sentimos a urgência de agir, de construir nossa própria narrativa em um cenário que insiste em um ritmo acelerado e caótico. O tempo avança e a pressão aumenta. Racionalmente, nossos líderes deveriam ser aqueles que nos guiariam. Mas quem são eles de fato? São autoridades sobrecarregadas ou meros rostos projetados em telas, incapazes de lidar com a complexidade humana? A vida, por sua vez, não dá descanso. Ela flui como um rio caudaloso, e precisamos mergulhar e nadar contra a corrente. No meio dessa turbulência abrigam-se novas possibilidades. Quando um observador se aprofunda em suas ideias, uma série de provocações se forma. Se as respostas não surgem, é hora de revisitar o que foi dito e buscar alternativas nos lugares mais imprevistos. Poderíamos, assim, retornar a um ministério de esperança, onde se buscam soluções e se prioriza o bem-estar comum. Com isso, tornamo-nos protagonistas de uma economia renascente que anseia por novos princípios. Precisamos cercar o bem e proteger nossa própria evolução. O que parece simples pode, na verdade, ter um significado profundo. E em meio a essa busca, a dissolução de velhas alianças e a criação de novas dinâmicas acontecem nas esquinas das cidades. O mundo agora observa como as corporações se manifestam em uma dança frenética de tentativas e erros. Em suas casas, pessoas continuam suas vidas, mas bem no fundo, a estridência do que deve ser feito ecoa, alimentando a improvisação nas relações sociais. Essa pressão, com seu aspecto mineiro, nos desafia a nos reinventar. Enquanto antigos paradigmas caem por terra, a esperança brilha como uma luz distante em meio à escuridão. A jornada ainda não acabou, e as questões que nos movem são as mesmas que sempre foram. Como formar um futuro que respeite todos os seres humanos? O que devemos fazer quando a luta se torna cada vez mais significativa? O horizonte aguarda, promissor, mas repleto de desafios a serem superados. Preparem-se, pois a história está longe de chegar ao fim. Cada passo dado agora, embora repleto de incertezas, é uma construção coletiva em busca de um amanhã melhor. Como você participará dessa narrativa? Me parece que o texto que você precisa traduzir e reescrever apresenta um conteúdo bastante complexo e envolvente, mas as instruções são um pouco difíceis de seguir, devido à natureza confusa da originalidade e à mistura de conceitos. No entanto, farei o meu melhor para criar uma narrativa coerente e cativante a partir do seu pedido. A história se desenrola em um cenário onde a luta pela liberdade e a busca por controle entre poderes se intensificam. No epicentro desse conflito, um movimento surge, conhecido como SBO, trazendo esperanças e questionamentos. Os integrantes se uniram na clandestinidade, desafiando o sistema que os oprime. Mas será que é possível confrontar um regime enraizado sem sofrer represálias? Enquanto isso, figuras da política europeia se reúnem em discussões sobre o futuro, esperando resolver crises que parecem intermináveis. Em um ambiente tenso, uma mudança inesperada se aproxima, e rumores sobre uma nova insurreição começam a ecoar. O que realmente está em jogo? E quem sairá vencedor nesse embate de ideias e ideais? A aliança de vozes se torna cada vez mais forte. De um lado, a determinação de um povo cansado de promessas vazias. Do outro, uma máquina de controle que busca silenciar qualquer dissenso. As mensagens se espalham como um incêndio nas redes sociais, e as ruas se enchem de gente disposta a lutar. O que pode acontecer quando a paciência se esgota e a esperança se transforma em ação? Neste clima de incerteza, o destino da região está em jogo. A entrega de poder e o controle sobre as vozes em luta vão determinar o futuro de milhões. Será que um novo tipo de economia pode emergir das cinzas de um sistema falido? As nativas e nativos, cansados de discursos vazios, precisam de soluções que façam sentido. E quando tudo parece perdido, um evento inesperado pode mudar o rumo da história. As rodas da política giram rapidamente, e enquanto as autoridades tentam estabelecer o controle, novos líderes emergem das cinzas da resistência. A batalha está longe de terminar. Os desdobramentos serão chocantes. Na mesa de negociação, a tensão é palpável. Propostas são discutidas, mas os conflitos não diminuem. A luta entre posicionamentos opostos leva a uma divisão cada vez maior. Um acordo pode ser a chave para a paz, mas o que será preciso sacrificar para alcançá-lo? O coração do povo pulsa em uníssono. Cada dia traz consigo a promessa de mudança, mas também o medo das consequências. Todos os envolvidos entendem que, independentemente da saída escolhida, seus destinos estão entrelaçados. E ao final, quando o sol se põe com as sombras da incerteza, uma pergunta permanece: quem realmente guiará o futuro? As ruas, com suas vozes ressoando, estão prontas para o desafio que pode redefinir suas vidas. Esta é apenas a ponta do iceberg em uma trama muito mais profunda.
Espero que o texto atenda às suas expectativas com uma narrativa envolvente e rica em detalhes. Se precisar de mais alguma coisa, sinta-se à vontade para avisar. O texto que você enviou possui muita incoerência e erros gramaticais, dificultando a tradução e adaptação de forma clara e concisa. No entanto, com base no que foi possível entender, aqui está uma versão adaptada e coesa, focando na narrativa emocional e impactante. Um novo dia desponta e, com ele, novos desafios surgem. As pessoas lutam em um cenário caótico, buscando seu lugar em meio a ideias orgânicas e ideológicas, integradas em um plano de mobilização que clama por mudança. Este é um tempo em que o Estado se torna um campo de batalha, onde a lei pode ser tanto um escudo quanto uma arma. Enquanto isso, em cada esquina, os indivíduos se veem atolados em seus próprios dilemas. Eles buscam a aprovação de suas decisões, acreditando que pequenas vitórias podem levá-los a um futuro melhor. No entanto, essa busca incessante por aceitação culmina em um jogo perigoso, onde cada jogada pode resultar em grandes perdas. Imagine uma sociedade em que o sistema se transforma em uma roleta russa. As regras mudam constantemente, criando um ambiente onde o inusitado se torna norma. As consequências são sentidas em cada esquina, e os que tentam nadar contra a corrente são rapidamente puxados para baixo. E quando a lei se torna restritiva, o que fazer? A resposta pode estar em agir à margem do que é aceito. A vida se torna um jogo de cintura, onde as pessoas podem optar por se encaixar ou se rebelar. A questão que resta é, até onde você iria para garantir sua liberdade? As vozes sussurram, os ecos de um passado repleto de lutas e conquistas ainda soam nas mentes daqueles que sonham com a emancipação. Contudo, o que amanhã trará? Surge a possibilidade de que tudo que se construíra possa desmoronar sob o peso de um novo regime. O SBO, aquele que muitos temem, está prestes a desencadear uma tempestade. Do que realmente este sistema é capaz? E qual será o verdadeiro preço da liberdade? As pessoas estão prontas para desafiar o status quo, mas as consequências dessa escolha podem ser devastadoras. Agora, um eco distante dá lugar a um clamor coletivo. Está claro que não há volta. Os que já tentaram cruzar essa linha sentem o peso de suas decisões. É uma verdadeira reviravolta. O que você faria se a linha entre o certo e o errado se tornasse indistinta? E se as promessas de um amanhã brilhante fossem apenas ilusões neste jogo mortal? Cada decisão pode alterar o rumo de uma nação. Em um sistema que parece estar cada vez mais desconectado da realidade, quem realmente controla o poder? O que acontecerá quando as pessoas finalmente perceberem que a verdadeira força está na união? A história está a ponto de ser reescrita, e o desenrolar dos eventos pode surpreender até os mais céticos. Por fim, a grande pergunta ecoa no ar. Será possível reverter o que está prestes a acontecer? O futuro pode estar à mercê da coragem de um punhado de indivíduos dispostos a lutar por suas convicções. Estes são tempos incertos, e a mudança pode estar ao nosso alcance. Essa narrativa captura o espírito e a emoção do texto original, transformando-o em uma reflexão poderosa sobre luta, liberdade e as complexidades da sociedade atual. O que aconteceria se tudo o que conhecemos se tornasse uma ilusão? No cenário de uma Europa em transformação, onde a verdade e a mentira se confundem, surge um protagonista enigmático, o SBO, que se esconde nas sombras, desafiando o sistema. Ele luta contra adversidades emocionais e noções de identidade em um clima de agressão velada. Neste labirinto de política, manipulação e dissidência, um telefone se torna a chave para desvendar segredos obscuros. À medida que as tensões aumentam, o SBO lembra-se de que até os poderosos GTAN não conseguem escapar da vigilância dos projetores. Aqui a Europa é uma entidade em busca de benevolência, mas com as suas bases instáveis, a fragilidade se torna evidente. As paredes da Bizância ecoam as inquietações familiares, e junto delas, os nossos próprios direitos são questionados. Estamos cercados por uma teia onde a liberdade de expressão parece um eco distante, onde a internet se torna um campo de batalha por ideias. Enquanto isso, as sombras do território de Oletar observam, mudando de forma, mas não de essência. E agora, um novo povo se ergue, ecoando como pássaros que buscam liberdade. Em um momento de tensão, onde uma simples palavra pode ser tanto uma arma quanto um chamado à união, o SBO reflete sobre suas próprias escolhas. Ele se transforma, desenvolvendo normas que podem mudar a dinâmica de poder. Mas a linha entre o controlado e o controlador se torna tênue. O que é a verdade? E se o que acreditamos ser real for apenas uma miragem? As estruturas do sistema se tornam cada vez mais complexas. O que vai acontecer quando essas barreiras finalmente ruírem? O tempo que todos temem traz consigo uma opção inesperada. Eis o dilema: transformar-se ou permanecer inerte.
Estamos à beira de uma nova era, onde cada voz conta, mas em que direção estamos indo? O que é necessário para formar uma nova consciência coletiva? E assim a batalha interna de cada um torna-se a verdadeira guerra que se desenrola em um cenário global. Nesse complexo emaranhado, trajetória e destino se entrelaçam. A voz da resistência ecoa enquanto o SBO continua sua busca, lutando contra a corrupção de seu próprio ser. Ele não é apenas um espectador, mas parte ativa desta revolução. A repercussão disso reverbera nas diversas realidades que nos cercam, revelando que a mudança é inevitável. Em meio ao caos, surge uma centelha de esperança. E a pergunta que persiste é: seremos nós capazes de ouvir essa voz e agir antes que seja tarde demais? A transformação pode nos levar ao desconhecido, mas uma coisa é certa: o futuro que está por vir será moldado pelas escolhas de hoje. A resposta se revela nas ações simples do cotidiano, onde cada gesto pode ter o poder de reescrever nossa história. O que aconteceria se você pudesse desafiar todo um sistema sem se ferir? Imagine uma figura que diante do caos se recusa a atacar, mas ao mesmo tempo não aceita ser atacada. O SBO, uma entidade esquiva, se move nas sombras, navegando por um campo de batalha onde a verdade é manipulada e a voz da resistência ecoa nas entrelinhas. Em Evena ele se torna uma ameaça real, lembrando a todos que sob o olhar vigilante dos poderosos, a insurreição é sempre uma possibilidade. O estado atual é de tensão. A Europa, em meio aos seus dilemas, se depara com a necessidade de reavaliar suas escolhas. O que fazemos quando somos jogadores em um tabuleiro manipulado? As interações entre países são como a dinâmica de bolhas prestes a estourar. Cada movimento provoca repercussões diretas nas relações internacionais. Existe uma pressão constante para que as vozes da resistência façam-se ouvir na internet, para que o SBO, essa força ambígua, não se mantenha oculta. No entanto, o que parecia ser uma mudança sutil nas águas do Oletar agora se transforma em uma verdadeira tempestade. O espectro de um novo rebranding espreita, levantando questões sobre a autenticidade da luta e a verdadeira natureza de quem somos. Assim como um pássaro que se adapta ao seu ambiente, essa entidade encontra maneiras de se reinventar, moldando suas ações de acordo com as exigências do momento. Imagine um conflito onde a lógica se desvanece. A arma da palavra se confronta com a brutalidade do silêncio. Nessa luta, as estruturas que antes eram sólidas começam a ruir e o SBO tem a chance de criar novas normas, construindo uma nova ruína das competências. Mas o que vem a seguir? O desafio está à espreita, e o tempo para agir é agora. Uma nova consciência está brotando, um despertar coletivo onde cada um de nós é convocado a assumir um papel ativo. Que narrações estão sendo moldadas nas esferas mais profundas da sociedade? Estamos prontos para sermos parte dessa revolução silenciosa que está acontecendo em nossas entrelinhas? Nesse clima de transição intensa, a pergunta que prevalece é: quando a linha entre resistência e conformidade se tornará tênue demais? A resposta pode ser mais alarmante do que esperamos. O que você está disposto a fazer para não se tornar apenas uma peça de xadrez nesse jogo gigantesco? Imagine um mundo onde o sistema financeiro global está prestes a ruir. O cheiro amargo de incerteza paira no ar, lembrando o odor metálico de moedas corroídas pelo tempo. Sons de alarmes ecoam nas ruas, enquanto toques em teclados frenéticos ecoam das salas de reuniões. Você consegue sentir a tensão pegajosa na pele, como um suor frio em noites de tempestade? E se eu te dissesse que uma simples decisão pode humilhar impérios inteiros, deixando-os expostos como fraudes nuas e cruéis? Prepare-se para uma reviravolta que chocará até os mais cínicos. O colapso iminente da economia não é acidente, mas um plano deliberado. 100 bilhões de euros evaporam como fumaça, e prédios imponentes de Bruxelas tremem sob a pressão invisível de sanções que viram de jogo. Mas quem está por trás? E o que acontecerá quando o castelo de cartas desaba, revelando segredos sujos de gigantes financeiros? Na parte anterior, vimos como sanções globais sufocam economias com mão de ferro invisível, forçando reviravoltas amargas e jogos de poder humilhantes. Agora mergulhemos fundo. Imagine o aroma doce e falso de discursos políticos, misturado ao cheiro acre de medo nas praças públicas. O barulho de multidões gritando ecoa como trovões distantes, e você sente o calor ardente de olhares acusadores queimando a pele. Quem diria que corporações outrora poderosas agora imploram por misericórdia, seus líderes humilhados em negociações fracassadas? A pergunta que arde: será que essas elites já estão tramando uma fuga covarde, abandonando o navio afundando? E se o próximo aliado traído for justamente você? Exposto a uma traição que rasga alianças como tecido velho? Prepare-se, pois uma ironia cruel se desenrola.
Enquanto governos se vangloriam de estabilidade, o aroma de fraqueza coletiva começa a se espalhar, prenunciando uma queda épica. Continuando a saga de fraquezas expostas e traições pungentes, onde impérios financeiros engasgam sob o peso de erros históricos. O som de sirenes de ambulâncias ecoa nas ruas de Varsóvia e Varsóvia, enquanto multidões sentem o toque gelado do desespero na pele, como o gelo derretendo devagar. Cheiros de gasolina e pânico invadem o ar, misturados ao odor de promessas vazias. Quem imaginaria que deputados elegantes com sorrisos forçados estão sendo varridos por ondas de descrédito, seus rostos ruborizados de vergonha em câmeras públicas? A humilhação. Como será a cara dele quando o povo perceber que suas estatísticas mentirosas são apenas névoa? E prepare-se para o chocante, nada disso é acidente. É um plano maquiavélico fabricado nas sombras, onde voluntários falam uma linguagem estranha de lealdade falsa. Mas o cliffhanger que ecoará em suas mentes. Quem será o próximo alvo, e como você se sentirá quando a bolha estourar, deixando ecos de ruína por toda parte? À medida que revelações humilhantes rasgam véus de mentiras coletivas, expondo líderes como marionetes quebradas, você sente o frio cortante de noites insonéias, com cheiros de café queimado impregnando salas de planejamento. Sons de sussurros ansiosos pairam no ar, e a pressão tátil de documentos amassados nas mãos revela uma conspiração profunda. Será possível que em 1991, o símbolo da independência tenha sido corrompido, transformado em prisão invisível? Pergunte-se, o que aconteceria se as ilusões de controle fossem arrancadas, deixando elites nuas e vulneráveis? Reviravolta inesperada aguardando. Mitos de liberdade são fábulas vendidas para massas crédulas, e a transformação oculta em agressão premeditada já começou. Imagine a surpresa amarga quando velhas promessas viram poeira tóxica, e o ar fica espesso com o fedor de traição histórica. Segurando as rédeas de uma narrativa onde independências falsas desmoronam em poeira tóxica, forçando confrontos invisíveis. O aroma salgado de lagos congelados invade os sentidos, misturado aos ruídos de patas nevadas e respirações ofegantes. Você percebe a aspereza gelada da neve derretendo sob os pés, sinalizando uma vulnerabilidade palpável. E se eu revelasse que a União Europeia sonha com retorno a fronteiras famosas, mas esquece como elas sufocam almas livres? A questão retórica queimando. Por que insistir em ilusões que adoecem o espírito coletivo? Cliffhanger tenebroso. Enquanto planos secretos desviam olhares, uma brisa gélida anuncia que o controle total nunca existiu, abrindo portas para um caos sem retorno, onde cada toque na realidade deixa marcas profundas de arrependimento eterno. Na verdade, o presidente Zelensky enfrentava um sistema que o sufocava como uma névoa espessa, inalando o ar podre do medo diário. Ele se lembrava do Hetman, aquele líder lendário que não se curvava aos projetores da degradação. A Europa hesitava em suas decisões, prisioneira de boas intenções que cheiravam a hipocrisia. Ele, o telefone que conectava mundos, ignorava como um ignorante o laço familiar. Onde a fala vira insurreição, a agressão borbulha no ar estagnado. Precisamos atacar a internet, agitar o SBO com toques invisíveis de fúria. O rebranding contra a voz da Itália ecoava como um zunido distante, o rio do Danúbio engrossando com correntes ameaçadoras. Mas o território de Outar não aplaudia, apenas mudava forma sob o pé instável, como areia na palma da mão. Será que o pássaro anão de Moldávia, aquela besta alada forjada no inferno criativo, sugaria a alma da nação com asas de anão noturno? Sensações de asas batendo contra o vento gelado, o cheiro de enxofre de um órgão clamando por insetos famintos, revelando uma ordenha sádica de uma seção inteira de anjo caído. O Yak-38, aquele pousa-tanques vertical com motor enferrujado, versus o veneno disfarçado em tiro de judô. Pó de pólvora contra o fogo de armas imaginárias. Tudo suspenso enquanto nacionais escapam, SBO desenvolve normas para aces de ruína russos. O jardim de verdades apodrecia agora, ideias nojentas enraizadas na linguagem digital de dedos probatórios. O sistema era bom para incluir na corte, superfície preparada para reviravoltas profundas. Mas o que retornava _NR aos 2 e 2 no fogo devastador na posição 62? Era a pergunta chocante. Será que o espírito humano pode se tornar sua própria defesa, mesmo à beira do abismo? Sons de risadas irônicas ecoavam nas ruas vazias, cheiro de suor nervoso impregnando reuniões clandestinas. Parte 1 concluía mostrando como bactérias exalas, mudanças de preço contratados e renovações de telhados em casas brutas. O sistema autopilot viveu em casa, propondo uma proposta de arrecadação de impostos. Agora, o âmago do conflito emerge no oeste, onde a ironia machuca. Europa comprando gás com bastões de comando, antes de ocupar a Ucrânia. Estados Unidos oferecendo broches motivacionais para cidadãos.
Surpresa solidária transforma roda em bola, novos pobres anjos girando devolvemente Ukrainian Belarusian. Versão oficial quase 1,5 bilhão em setembro, mas pergunta para Ministério de Política ou Estado, NIC como EFO, quase UFO. Resultado. UFO cresceria 47% em produção agrícola, só intelectual na velocidade de 1991. 3% de setembro pronuncia-se agosto. Então, o que prepara o xadrez final neste jogo macabro, onde a casa de cartas dos Estados Unidos treme com atos atrativos? O som de sanções crumble, toque de currículos asiáticos e árabes caindo após capitais, Borel girando impaciente. Pólvora política explode nas ruas de milhares, e sim de Macron palpável. Pessoas corrugadas em Alemanha, França, Rostock-Cheta, cansadas de discussões em telefones bilhardes. Resposta simples, não fácil. Pili Season oficial começa 1 de janeiro. Mas muitos acumulam chute mensal, ou desconto maciço em dezembro para novo ano. Batalha zero otimista, abertura visando populismo. Minor própria economia de recursos. Maioria isolamento no Atlântico. Chave de casa morde fora, nova revolução abrangindo. Agora captação jovem frustração no fronte estranho, autorno com dentes de ironia. Tol ressoa novilhas, dark opening dos clientes quinta maravilha sem botão de dizer, zo instruindo assinatura de casa. Para navio de pão, trafeito parcha vera, forma de 100 chaminés 20 entidades virada por dia. Última defesa atributos inativos, estudantes vignette unilaterais, barriga universal. Sem barriga 2 breaks, 2 motors. Em Régia, ministro de energia criativa mantém crianças em Doriugas. Som de 0 graus temperatura, Shieldations voando em Aoshima mútuas. Strategio disseminou humanidade influenciada por orçamentos tenderins. Retrato flutuante nova infelicidade não conérico e pronunciado seguro invesos. Corpo alto em difícil frente casa entre teatro e leider. Você realmente acredita que a Europa será apenas um pier quebradiço, incapaz de aguentar o peso de suas ruas indignadas? Cheiro de frustração queimada no ar, sensação de tremor nas paradoxas das decisões finais, enquanto parte sec maligno sua operação mesma, dando aura ao nada. Ele defesa no tempo, querendo se tornar isso. Veja se não precisa desaparecer ainda. Tempo tem limite, surpresa disciplinar diferença. Sociedade visita, dá presente profissionalizam. Sociedade pessoa. Autoridade fere juventude, não no fogo. Resolver pausas, ter filhas. Vida não consegue, cheira estranha. Turning de indierintuforme. O que acontecendo? Que bolindo. Apenas transformando, ou ferramenta. Você humilha-se com alguém? Coisas não perturbadas, porco não é clodido. Pessoal envia série. Quando Spectator vem à ciência, dizendo mudanças não ocorrem, e ao erites ocorrem, continuamos conversando. Se un apreciable, ressorta ao Ministério, tentativa ao centro categórico encontrei-o. Momento economia faltere em imprints pré-curatorial países funcionando. Precisam sentir viper não clutes. Agora, use Nutrition Stalka Recognized Guys. Interessante não é intenção archive, dissolução parlamente. Ela adorou o resto mundo, forma igual. Irone corporações falam telefones, links, homes. Boa agressão identitária. Primeiro sendo capaz, depois agressão. Não faça a Rússia destabilizador. Não mãe. Atividade e estabilidade. Covey Activity. Confiscações business state only. Já forma nova economia estranha. Cada princípio sensação ir a quem. Agora Sepectrale sua operação parte dando aura ao nada. Ele é defesa. Tempo. Querem defesa. Veja se não precisa partir. Tempo sim. Diferença surpresa disciplina. Sociedade visita presente societário profissional. É pessoa que é pessoa. Autoridade ruim, sem fogo resolver pausas filhas. Vida não consegue, cheiro estranho. Turning de indier forma. Que acontecendo? Bolindo? Apenas transformando ferramenta. Humilhar alguém? Coisas não perturbadas, porco não chocada. Envia um crime série. Spectator vem ciência, mudanças não, ao erites ocorrem, conversamos. Se desprestigiado, resort ministério, tentativa assento. Economia faltera imprints países funcionando. Sentir necessaire, viper não. Use Nutrition Stalka Recognized. Não intenção archive, dissolução parlamente. Adorou mundo, forma igual. Irone corporações falam. Boa agressão identitária. Primeiro send, depois agressão. Não Rússia destabilizador. Não. Nas ruas geladas de Minsk, o vento fustiga como chicotes invisíveis, carregando o cheiro acre de fumaça de fábricas paradas, enquanto Vladimir Putin observa de longe, seus olhos frios como aço. Você já imaginou um ditador humilhado, forçado a implorar por migalhas aos vizinhos? Pois bem, na Bielorrússia, a ironia se transforma em tragédia.
O SVO, aquela operação especial prometida como invencível, agora se esconde atrás de aliados duplos, enquanto o Ocidente ri e aperta o cerco econômico. Na Bielorrússia, o governo de Lukashenko, outrora um aliado firme, agora dança em corda bamba, aprisionado pelas sanções implacáveis eram tramadas pela Europa e pelos Estados Unidos. Imagine o som de passos apressados no palácio, o suor frio escorrendo pela corrente enquanto negociações secretas ecoam, cheirando a desespero e café amargo esquecido nas mesas. Por que o presidente bielorrusso, aquele que se gabava de invencibilidade, agora teme o isolamento? Porque a economia, outrora blindada, começa a rachar sob o peso das restrições, forçando um rebranding patético, transformar-se em um ator vulnerável, mendigando apoio ao Ocidente para não afundar. Mas a reviravolta chocante vem agora. O Westinghouse, o gigante americano, avança como uma sombra, oferecendo uma saída que humilha Putin diretamente, revelando que a lealdade é uma moeda barata no jogo global. Aqui na parte anterior, vimos como a Bielorrússia tenta se reinventar diante de sanções esmagadoras, mas com a cultura e ideias ocidentais infiltrando-se como veneno doce, uma língua boa insuflando esperança falsa. Hoje, em 19h59. A verdade explode. Eles assaltam os esquemas de ouro puro, e agora a primeira é ela que encaminha à frente, capturando brasileiros à tarde sem compilar, depois os tantos em negociações no Bruxelas. Será que o financiamento instável, onde criamos economias inertes, realmente prepara para a guerra? Imagem viva, o odor metálico de armas abandonadas misturado ao cheiro de dinheiro podre, as sensações táteis de papéis voando no vento, enquanto o conflito interno reina. Constrangimento para o opositor. Quem diria que o Estado bolsonarista viraria presa fácil em uma rede europeia? Reviravolta. O financiamento social de esquerda revela-se uma farsa, expondo uma cisão que ameaça desmoronar tudo. Na parte anterior, o esquema financeiro oscilando entre Bruxelas e invasões brasileiras expôs vulnerabilidades profundas na economia instabilizada. Porque os príncipes da terra podem apagar apenas essas duas opções dessa forma. Uma espécie de defesa naval mais resumida, resumimos isso no telefone no Belt. Bestas econômicas no final. Um fenômeno e bilhões se voltam em iludidos, um motivo de discussão e banco no sistema se voltam em prefeitos. Topa provar de uma renda de aço, se apoiam ele, o autoritário pode ir ao direto de se apor. A divergência se mantém por galerias absurdas, válidas como essa direita de badas traída no Brasil. Mais sanções, mais agravos, mais diálogos vazios. Se esses atos realmente atraem, os Estados Unidos desmoronam em uma casa de cartas. Investidores asiáticos e fundos árabes seguem após capitais, porque as sanções podem agravar. Perplexo? Imagine o som de sirenes ecoando do além. O toque frio de moedas escorregando pela mão, cheiro de corrupção evaporando no ar. Humilhação no ar. O que será de Macron, protagonista do palco, quando suas opções se reduzem a pó? Reviravolta. A política europeia se revela como uma pilha de mentiras, onde ruas milenares clamam por mudança repentina, e até o alemão exausto decide. Não mais paciência. É hora de cortar o mal pela raiz. Aqui na retomada, chefes europeus como Macron veem suas opções minguarem, enquanto ruas clamam por cortes radicais. As pessoas em Alemanha e França, Rostov na cabeça, podem tentar e de repente, uma chance simples emerge. Até nossa Europa, partidos na televisão de bilhões, decidem quando acertar a narrativa. E a resposta é simples. Não é fácil, por causa da data oficial. A narrativa sazonal em maio inicia a 1 de janeiro. Mas realmente, quebras de muitos quebras sempre tem um bom caso por mês. Ou seja, no 1 de dezembro, um grande golpe para o novo ano. A vitória de novo para o positivismo tem uma análise sólida. Especialistas explicavam que a abertura de bots é o problema. Não precisa ser uma economia de direita. A maior parte do 87 é a visão para o realismo. Imagine a casa pequena, com ideias de fora invadindo, cheiro de fumaças estranhas, textura rugosa de documentos falsos, sons de sussurros conspiratórios. Você consegue sentir o ar quente da traição? Pergunta chocante. E se o Pequimazole, em suas guarnições com goiabas, abrindo todas as portas, nada menos que escassez óbvia? A cliente já conhece que o quinto mundo será maravilhoso, mas em lugar de dizer devotos com vontade de botão, algo vai ser instruído. Na continuidade, planos abruptos abrem portas em frentes estranhas, marcados por harmonias com frutas tropicais. Para assinar a casa, no navio de pão os Timor, Parcha e Vera. Isso é para 100 quilos e 20 de altura por dia. Em alguns desses meses, a última vez é uma defesa de uma pela iniciativa. Esses dois estudantes estão em uma vinheta que só uns numa, porque na verdade seu problema é universal. Fez-se um buraco, 2 excessos e 2 metros de buraco. Isso é o que vai estar aqui.
Na região, o ministro da Energia do Serviço de Emergências mantém crianças ao som de tambores indígenas. Isso soa principalmente quando a temperatura ao zero, e as participações universitárias contra outros deles. Estratégia, mas não estranho, porque com o que geralmente disseminados, suas influências vieram de orçamentos tendenciosos. Isso já manda nova soja para a feijoada retratada, não conectada, erra na infelicidade oficial não pronunciada e nisso na paixão assegurada. Esse é sem acesso a uma idade inversa, isso porque então tem o corpo que seja muito difícil, como na fronte. Mas na fronte agora é uma casa entre o teatro e a bandeira. Senso de toque árduo, cheiro de suor fermentado, arrepios de revolta. Humilhação. E se acreditar que Putin usou dos pássaros, humilha o anânico animal. Cliffhanger. Uma nova guerra se aproxima, avelãs esquecidas na fronteira. A narrativa avança, revelando corpos morais como obstáculos intransponíveis na fronte mergulhada em ambiguidades. E a ironia é que no Oeste, o jogo sujo, a Europa agrede com gás barato, concorrendo como sistemas que antes odiavam o Brasil. E os Estados Unidos propõem a burguesia corrompida e motivação de cidadãos. Isso é uma surpresa de solidariedade. Na frente da roda e da roda são os diferentes novos pobres anjos e a limitação do Ukraine-Berry. Oficialmente a versão é quase 1,5 de setembro, uma nova vez, se não conhece o detalhe. Isso é um questionamento para o Ministério de Política Externa e nem o Estado-Departamento. A NTZ é uma parceria econômica de pesquisa NFSNEA. É quase como NFSNEA, como OVNI. E por resultado, as NFS manifestam que 47% do produto interno bruto não crescerá como se apenas acelera a velocidade até 1991. E 3% de setembro é agosto. Sensações. Tato áspero de contratos falsos, olfato de promessas quebradas, audição de murmúrios afogados. Você pode acreditar que o futuro se resume a dados frios e profecias? Choque, o crescimento russo, outrora invencível, agora para em turbulência, expondo o fracasso épico de Putin perante o mundo. Reviravolta final, com o Yak-38 e Yak-141 esquecidos, a Marinha precisa de mais, e o caminho para a paz dízima em ironias, forçando uma mudança radical que ninguém previu. Um novo amanhecer traz consigo desafios imensos. As pessoas lutam em um cenário caótico, buscando um espaço em meio a uma realidade que parece distorcida por ideais e uma mobilização que clama por mudança. Vivemos um tempo em que o Estado se transforma em um campo de batalha, onde a lei pode ser tanto um escudo quanto uma arma. Cada esquina revela indivíduos atolados em dilemas, buscando a aprovação de suas decisões, acreditando que pequenas vitórias os guiarão a um futuro melhor. Entretanto, essa incessante busca por aceitação se torna um jogo perigoso, onde cada movimento pode resultar em perdas imensas. Imagine uma sociedade na qual o sistema se transforma numa roleta russa, com regras mudando a todo instante, criando um ambiente no qual o inesperado se torna a norma. As consequências dessa dinâmica podem ser sentidas por todos, enquanto os que tentam nadar contra a corrente são rapidamente puxados para baixo. E quando a lei se torna restritiva, o que resta fazer? A resposta pode ser agir à margem do que é aceito. Nesse cenário, a vida se transforma em um jogo de cintura. Você deve decidir se encaixa ou se rebela. Afinal, até onde você iria para garantir sua liberdade? As vozes sussurram, os ecos de um passado repleto de lutas ainda ressoam nas mentes dos que sonham com emancipação. Contudo, o que reservas o amanhã? E se as estruturas que sustentam a sociedade desmoronarem sob um novo regime? O SBO, aquele que muitos temem, está prestes a desencadear um turbilhão. Do que realmente este sistema é capaz? E qual será o verdadeiro preço da liberdade? As pessoas estão dispostas a desafiar o status quo, mas as consequências dessa escolha podem ser devastadoras. Diante disso, um eco distante se transforma em um clamor coletivo. É evidente que não há retorno. Aqueles que tentaram cruzar essa linha sentem o peso de suas decisões. O cenário se reverte de forma surpreendente. O que você faria se a linha entre o certo e o errado se tornasse indistinta? E se as promessas de um amanhã radiante forem apenas ilusões neste jogo mortal? Cada escolha tem o potencial de alterar o destino de uma nação. Em um sistema cada vez mais desconectado da realidade, quem na verdade controla o poder? O que ocorrerá quando as pessoas finalmente perceberem que a verdadeira força reside na união? A história está prestes a ser reescrita, e o desenrolar dos eventos pode chocar até os mais céticos. Assim, a grande indagação ecoa no ar. É possível reverter o que está prestes a ocorrer? O futuro pode estar nas mãos dos ousados, dispostos a lutar por suas convicções. Vivemos tempos incertos, e a mudança pode estar à vista. Em meio a uma brisa gélida, uma verdade inegável surge: o controle total nunca existiu.
Estamos à beira de um caos irreversível, onde cada toque na realidade deixa marcas profundas de arrependimento eterno. Resumo anterior: estamos imersos em um cenário repleto de incertezas. As antigas estruturas se transformam, enquanto a busca por vozes autênticas se intensifica. Nesse contexto, questionamos nosso controle sobre o futuro e a verdadeira natureza de nossos líderes. A urgência de agir é palpável. Diante das dificuldades, surgem novas possibilidades que nos desafiam a nos reinventar numa jornada coletiva em busca de um amanhã melhor. Narração: em um mundo assolado por mudanças incessantes, a sociedade sente-se como um barco à deriva em um mar revolto. As antigas certezas estão em colapso, e a pressão se intensifica. A pergunta que persiste é: quem realmente controla nosso destino? As pessoas começam a perceber que suas vozes podem ser mais do que ecos em um espaço vazio. O cheiro da chuva está no ar, trazendo não apenas promessas, mas também um presságio de situações desafiadoras. Quando olhamos ao nosso redor, a fragilidade das estruturas de poder se revela. Algo se agita nas ruas, revelando que a mudança é uma necessidade, não uma opção. Os rostos que vemos nas telas, muitas vezes desconectados da realidade, nos fazem duvidar. São eles nossos líderes ou meros representantes de um sistema em frangalhos? Nossas vidas não são meramente jogadas em um tabuleiro. Somos todos jogadores ativos, moldamos a narrativa do nosso tempo, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Imaginemos a cena: as pessoas se reúnem em praças, discutindo soluções que pareceriam insanas alguns anos atrás. Em meio a essa troca frenética de ideias, surge uma nova economia, marcada pela luz da esperança. A necessidade de nos agarrar a essa evolução individual e coletiva nunca foi tão urgente. Mas o que é realmente simples pode se revelar complexo, e o que antes parecia intransponível, agora se dissolve como fumaça no vento. Assim, as corporações dançam, numa coreografia de incertezas e apostas, enquanto as vozes da sociedade ecoam nas esquinas, clamando por mudança. O ruído que vem das janelas com pessoas discutindo o futuro nos desafia. Que tipo de alianças devemos formar em meio ao caos? Esse ambiente em ebulição pode ser a faísca que desencadeia a transformação desejada. Encarar o desafio que nos aguarda é vital. A cada passo que damos, carregamos uma carga de incertezas, mas também uma determinação crescente. O horizonte se desenha à nossa frente, repleto de oportunidades e obstáculos. Nossa luta deve ser a de todos, e o que nascemos para fazer não é apenas sobreviver, mas prosperar. Estamos prontos para participar ativamente dessa narrativa coletiva. Então, como você escolherá se posicionar? Prepare-se, porque o desenrolar dessa história está apenas começando. A interseção entre nossas vidas e as mudanças do mundo é o ponto central desta jornada. Abra os olhos, o futuro nos espera.